aí, galera, tudo bem com vocês? Hoje eu quero ser bem direta aqui, falando coisas pra você que você deve e o que você não deve falar para os seus filhos. Lilian, mas você não tem filhos. Quem é você pra falar o que eu devo, o que eu não devo falar pros meus filhos? Tudo bem você pensar assim, não tem problema. Você tem todo o direito de ter os seus conceitos. Mas fica nesse vídeo até o final que eu vou provar pra você o quanto é importante você colocar tudo isso que eu vou falar aqui em prática, independente se eu tenho filho ou não. Por quê? Para você construir uma família saudável, para você formar seres humanos adultos, saudáveis e confiantes consigo mesmo, você precisa entender e aceitar que existem algumas regrinhas básicas para ser saudável. E não serve só para os seus filhos, mas para você também. Porque ao mesmo tempo que você cria aquele relacionamento saudável, você também vai melhorando a cada comportamento, a cada oportunidade, a cada problema que te aparece na vida. Então, não crie isso na sua mente de que só quem tem filhos é que pode falar de filhos. Até porque você não pode depositar nos seus filhos a responsabilidade ou usar eles como muleta por conta do comportamento deles serem mais enérgicos, ou serem mais estressados, ou às vezes mais reservados, porque assim como adultos, crianças também têm personalidades diferentes. Só que eles não pediram para vir esse mundo. Então você é que tem que se adaptar de maneira saudável para poder educar os seus filhos, para poder ensiná-los o que é certo, o que é errado, o que é bom e o que não é nessa vida. Mas chega de papo, vambora. Eu vou falar para você primeiro 3 coisas muito importantes que você jamais, em hipótese alguma, deve falar para os seus filhos. E por que não deve falar? Porque você traumatiza, retraumatiza e coloca essa criança na dor cada vez que você fala ou cada vez que você tem esse comportamento com elas, com as crianças. Porque elas não têm entendimento e nem maturidade para lidar com essas coisas que eu vou falar aqui para você não falar nunca mais para os seus filhos. A primeira de todas é o seguinte: nunca falar mal do cônjuge, do pai ou da mãe dessa criança para ela ou brigar na frente dela. Você escolheu a outra pessoa para viver, o marido ou a mulher, não importa, porque você quis. Você escolheu essa pessoa porque você quis. E essa criança veio como fruto dessa relação, desse amor, dessa interação. Mas essa criança, ela é filha. Ela não é o marido, o namorado, a esposa, o parceiro, o companheiro, ou seja lá quem você tem do seu lado. Então ela enxerga a pessoa de maneira muito diferente. E ela não tem culpa das confusões e das brigas desse casal, por sinal muito irresponsável por transparecer isso para a criança. E aí essa criança, ela enxerga o pai falando mal da mãe, mas na hora de dormir vai dormir com ela. Ele fala mal dela, da mãe, é vagabunda, é isso, aquilo, mas continua casado com ela. Vê a mãe falando do marido, é traidor, é um cachorro, é um galinha, mas beija na boca dele. E aí é uma confusão na cabeça dessa criança. E aí? Essa família existe amor? Não existe? As brigas são normais, a vida é assim mesmo? Os xingamentos, a falta de respeito, é assim mesmo que é a vida? Eu tenho que levar desse jeito. Essa criança cresce com essa confusão interna e ela não sabe o que é certo e errado, o que é bom, o que não é, quem está certo, quem está errado, porque a mãe fala uma coisa, o pai fala outra coisa, de repente os dois começam a brigar, a se humilhar, entendeu? E essa criança fica perdidinha. Ela fica ainda se cobrando por meio que se sentir culpada, literalmente culpada por os dois estarem brigando, pelos dois estarem um falando mal do outro, porque essa criança tá no meio do casal. Ela não sabe o peso que ela tem pra cada um. Ela só sabe o peso dela na família, de que ela tá no fogo cruzado. Ora eu dou razão pra minha mãe, ora eu escuto meu pai, ora eu vou acudir eles porque eles estão brigando, ora eles estão brigando por causa de mim. Então, nunca fale mal do pai dessa criança pra ela, nem da mãe dessa criança pra ela, e não briguem. Sejam adultos responsáveis pelos seus atos e deixe essa criança totalmente de fora. Ela jamais tem que saber se você odeia, se você não odeia, se já foi traído, se não foi. Ela não tem nada a ver com a vida de vocês. A segunda coisa que você jamais deve falar para os seus filhos é o seguinte: colocar o peso nas costas deles
por eles terem vindo ao mundo e pelos sacrifícios e abdicações que você fez na sua vida. Ah, porque você não dá valor no que eu faço pra você, porque você não sabe o que eu deixei de fazer na minha vida pra criar você, pra te dar essa educação, pra essa comida que você come, porque você não sabe o esforço que eu faço pra ser mãe, porque ser mãe é muito difícil, você é uma criança isso, você é uma criança aquilo, e eu quase fico louca, você me deixa louca, você me deixa louco, porque você é muito caro, você custa dinheiro, e você não sabe o duro que é aguentar aquele chefe insuportável pra poder pôr comida dentro dessa casa. Essa criança não pediu pra nascer. Essa criança não foi lá bater na porta, né, de Deus e falar, eu quero descer naquela família e aperrinhar eles. Ela não pediu pra nascer. A culpa, a responsabilidade é 100% de vocês. E quando vocês falam essas coisas, colocam esse peso, né, da vida nas costas dessa criança, ela vai se desenvolvendo um adulto muito culpado por estar nesse mundo. E ele começa a querer tomar partido de todas as dores da família para tentar compensar, olha só que palavra pesada, para tentar compensar o peso que ela é para esse casal. De ter abdicado da vida, de estar fazendo sacrifício, de custar muito, né, um preço muito alto ter uma criança, ter um filho. Essa criança não tem maturidade emocional, não tem desenvolvimento fisiológico suficiente para ter esse discernimento e entender quanto ela custa, por que ela tá aqui, por que você abdicou de coisas na vida. Ela não tem. Então você não tem o direito de pôr esse peso nas costas dela. Inconscientemente ou conscientemente, você escolheu ter uma criança. Porque só existe um jeito no mundo de se ter uma criança. Quando dois adultos transam e tem o ato sexual ali, completo, que não vem ao caso eu ficar falando aqui, e aí vem o bebê. Só existe um jeito de ter filho no mundo. Então, se você fez isso, você sabia que a reprodução humana ali ia acontecer. E essa criança não tem culpa de nada. Então, você que trate os seus conflitos internos e doe para essa criança o seu melhor. Porque lá na frente, quando ele for um adulto, vão acontecer diversas coisas que você não vai entender e vai continuar colocando a culpa nele. Mas você não ensinou, você não cuidou, você não foi empático com essa criança. Então, tenha limites no que você fala, verbaliza e desabafa com os seus filhos. A terceira coisa que você, em hipótese alguma, deve falar para os seus filhos é o seguinte: nunca, jamais xinguem os seus filhos ou batam neles. Galera, se você está descontrolado, ansioso, sem paciência, o problema é seu. Vai se tratar, vem fazer uma análise corporal, vem entender qual é a parte da sua vida que está desestruturada, que você chega em casa e desconta a raiva nos seus filhos. Porque crianças e adolescentes são vulneráveis. Se você der uma palmada, ele vai ficar ali achando que aquilo ali é normal, entendeu? E aí você acaba criando crianças e adolescentes que vão virar adultos extremamente agressivos, revoltados ou medrosos e ansiosos, assim como você. Então, galera, é muita covardia você vir com a carga de vida da sua vida, da sua infância, seus traumas, a carga do seu trabalho que você odeia, que você tá cansado, que você trabalha demais, que você ganha pouco, a carga do relacionamento que é mal resolvido, que não tem diálogo, que não tem sexualidade, que não tem amor, que tá por obrigação, e aí jogar tudo isso numa criança ou num adolescente que não fez nada, ou que simplesmente tá levando uma vida natural de criança e de adolescente. E aí você pega essa pessoa vulnerável e descarrega todo o seu ódio, todo o seu rancor, porque ou quebrou um copo, ou porque essa criança tá pulando demais, ou porque tá correndo demais. O problema é seu. Você que precisa de ajuda, de tratamento, de curar suas dores. Seus filhos não podem ser, sabe, o tiro ao alvo? O alvo para você descarregar os seus tiros e a sua raiva, o seu ódio. Não podem, senão eles crescem adultos extremamente conflituosos e a culpa vai ser sua. E muitas vezes, muitos pais cobram dos filhos atitudes que esses filhos como adultos não têm porque não aprenderam. Crianças não aprendem somente com educação verbal. Faça isso, não faça aquilo. Isso é bom, isso não é, isso é lei, isso não sei o que, isso é fé, isso não sei o que. Não é só com isso que eles aprendem. Eles aprendem com exemplos. Ah, Lilian, mas agora você tá falando que eu tenho que ser um pai ou uma mãe perfeito. Não, porque mesmo se você tentar, você não vai conseguir. Não existe isso.
mas você tem que ponderar o seu comportamento na frente das crianças ou até com elas, porque elas aprendem com o seu comportamento, com os seus exemplos. E se você bate, xinga, briga, mas cobra dessa criança educação, amor, empatia, ajudar os velhinhos a atravessar a rua, não brigar com os amiguinhos na escola, não responder para pai e mãe. Você acha mesmo que essa criança vai aprender o quê? Ela vai aprender talvez as duas coisas, mas ela vai ficar no conflito. Poxa, meu pai e minha mãe me bate, me xinga e fala que me ama, então isso aí é o certo, então eu também vou fazer, porque eu posso, né? Minha mãe e meu pai fazem e tá tudo bem. Então, galera, tomem cuidado com o comportamento que vocês têm perante as crianças ou até mesmo com elas. Se você está estressado, o problema é seu. O seu filho não tem culpa disso. E você não está estressado porque ele é muito sapeca, muito enérgico ou chama muito seu nome. Você está estressado porque você tem problemas que você não tem resolvido. E aí você olha para o seu filho e vê que ele é vulnerável e inconscientemente você, desce a lenha. Mas tome muito cuidado com isso. Agora é o seguinte, vamos falar das 3 coisas importantes que você deve muito falar com seus filhos. Existe uma necessidade enorme de você trabalhar isso dentro de casa, desde que eles são bem criancinhas, desde que eles começam a se entender por gente nesse mundo. A primeira coisa delas é o seguinte: encorajar a sua criança, encorajar o seu filho. Ensinar para ele que ele é capaz de tudo nessa vida, que é possível ele conquistar tudo aquilo que ele deseja, absolutamente tudo, que independente da personalidade dele, independente das escolhas de vida dele, você vai estar sempre ali do lado dele, assistindo a vitória dele, porque sim, ele vai ser um vitorioso na vida. Porque se você podar o seu filho, porque isso não pode, porque isso é pra gente, porque você não é nem capaz de fazer isso, não inventa uma coisa dessa, nosso sangue da família é ruim, porque na família todo mundo é doente, porque o seu destino é ficar cuidando de pai e mãe doente, porque essa criança, ela já vai crescer e se desenvolver um adulto totalmente sem ambição de vida, dependente emocional, só vai entrar em relacionamento ruim. Você tem que encorajar os seus filhos, mostrar pra ele tudo nessa vida com os olhos, o óculos real mesmo da vida, de que existe dificuldade, de que existe sofrimento, mas ele, se ele quiser, ele pode conquistar tudo que ele deseja, desde que ele tenha consciência, que ele tenha discernimento, que ele tenha algum tipo de fé, que ele tenha empatia com as pessoas e que você demonstre isso, é claro, dentro de casa também, assim como eu já falei no comecinho do vídeo, que eu falei sobre coisas que você não deve realmente falar para os seus filhos. Então assim, galera, encorajem as suas crianças, deem o poder da vida para eles. Eles têm esse direito de conhecer o mundo, conhecer a vida, explorar tudo da maneira deles, que eles escolherem. Mas passar medo, podar essas crianças não faz bem, nem para a família, nem para ele. E você vai ver o seu filho sofrer muito lá na frente, porque depois não tem muito reversão. Esse adulto, ele vai ser sempre um adulto medroso, muito ponderado, com dependência emocional. E se ele se tratar, escolher se tratar depois, pode melhorar, mas mesmo assim vai ser com muita dificuldade. Então, para você que está assistindo esse vídeo, que pretende ter filho ou tem filhos pequenos, então entenda dessa forma, de que é muito melhor você abrir a mente dessa criança para ela explorar tudo que ela deseja quando ela for adulto, do que ela ser reprimida e ficar vivendo ali como uma coitadinha dentro de uma bolha, só porque você não teve oportunidades nessa vida. Encorajem os seus filhos. A segunda coisa que você deve e muito falar dentro de casa é sobre sexualidade. Lilia, mas como eu vou falar de sexualidade com criança? Olha, você precisa de estudar sobre o assunto, se aprofundar, porque não dá pra falar e explicar tudo aqui no vídeo, porque senão demoraria horas esse vídeo, sobre fases da infância, onde você trabalha a sexualidade falando historinhas de diversas maneiras, com musiquinha, e aí você já introduz algumas verdades mais intensas, algumas coisas mais relevantes, para ela entender o que é um abuso sexual, o que ela tem que se cuidar para ela não ser abusada sexualmente, que você como pai tá literalmente aberto a qualquer tipo de discussão, conversa ou desabafo dessa criança, que ela tem que entender os valores e os princípios de uma família, o que é sexualidade num contexto, o que é homem, o que é mulher, ou se for casal gay também
explique com detalhes do que se trata, mostre para essa criança o que é família, quais são os valores, o amor, o respeito, entendeu? Sexualidade precisa estar dentro do diálogo da família, inclusive com as crianças. Lília, mas pra que falar disso? Quando ele for adulto ele descobre. Claro, por causa desses tipos de pensamento que hoje muitas pessoas sofrem com a sexualidade, têm vergonha de assumirem quem são, dentro do relacionamento não tem sexualidade, não sabe conversar sobre o assunto. A maioria dos homens, principalmente por conta da cobrança da sociedade, de ter que ser machão, de ter que pegar muita mulher, acabam tendo depressão, tomando tarja preta porque não sabe lidar com o assunto, porque não se falou lá no desenvolvimento dessa criança sobre sexualidade. Então, sim, pais adultos, vocês precisam instruir os seus filhos sobre o que é sexo, o que é família, o que é abuso sexual, o que é um relacionamento, o que é um homem, o que é uma mulher, o que é responsabilidade dentro de uma família, o que é viver em comunhão, o que é viver em casal. Isso precisa ser conversado para que a gente possa educar, formar adultos saudáveis, para que se diminua o consumo de tarja preta, o consumo de dependência emocional, para que se diminua os suicídios, as depressões do mundo, galera. Então sim, converse com seus filhos sobre sexualidade. Assim como você estuda sobre viagem, sobre moda, sobre comprar uma blusinha, sobre um restaurante novo, estude sobre sexualidade. Seus filhos vão te agradecer por isso lá na frente. E a última coisa que você deve conversar com certeza com os seus filhos é sobre encorajar os seus filhos a serem adultos independentes. O que é ser independente? É não precisar da aprovação de vocês, pais, o tempo inteiro. É não precisar do dinheiro de vocês para sempre. É não esperar vocês morrer para poder ser feliz e usufruir da sua herança. É não ter a obrigação de todo domingo ter que almoçar na sua casa. É ser independente de não ter dependência emocional e financeira. Muitas e muitas famílias criam seus filhos dentro de uma bolha, onde essas pessoas ainda são adultos, ainda depende do dinheiro do pai e da mãe, ainda depende da aprovação do pai e da mãe quando eles arrumam um relacionamento, ainda depende do pai e da mãe para criar os netos, ainda depende do pai e da mãe para tudo. Você precisa abrir a sua mente para você criar os seus filhos para serem independentes. Se eles quiserem fazer um intercâmbio, se eles quiserem morar fora do país, se eles quiserem passar o Natal longe, viajando, conhecendo um lugar onde eles gostariam. Pare de cobrar dos seus filhos a presença, o ar que você respira. Pare de cobrar dos seus filhos a obrigação de estar ali junto com você o tempo inteiro. Pare de pagar para os seus filhos sobreviver nessa terra. Tem muita gente que tem 40, 50 anos de idade que o pai e a mãe que tem 80 ou 90 ainda sustenta eles. Então, galera, a gente precisa formar crianças, adolescentes e adultos independentes. E não é só financeiramente, mas emocionalmente também. Porque tem muitos adultos que não viajam, não compram um carro novo, não tem um relacionamento bacana, não saem da casa dos pais porque não querem viver uma vida incrível, porque sabem que os pais não tiveram uma vida incrível. Aí parece que tem um sentimento de culpa. Tipo assim, nossa, mas meus pais nem tiveram isso, eu nem tenho o direito de ter. E se eu tiver, eu vou ter que dividir com eles, porque senão eu vou estar sendo ruim e eu vou pro inferno e é pecado. Então, galera, abra a mente para criar adultos muito independentes, pessoas felizes e que tenham o prazer e a escolha de estar ao seu lado e não por obrigação. Então, galera, se você gostou desse vídeo, manda para quem você sabe que tem filhos ou que quer ter filhos ou que tá cheio de conflitos dentro de casa, para poder abrir a mente, abrir o coração para novos conhecimentos e mudar os comportamentos de vida para poder viver melhor, para poder viver mais leve, para poder viver em paz, tá bom? Nesse primeiro link aqui da descrição do vídeo está o meu site, aonde lá você vai saber tudo sobre análise corporal, que é aonde eu tiro todo esse estudo, todo o conteúdo desse canal para ajudar vocês. E se você quiser, pode me chamar lá pra gente tirar todas as dúvidas e você agendar o seu horário, tá bom? Curte, compartilha, me ajuda a crescer esse canal e um beijo no seu coração.